As estatísticas apontam que cerca de 40 mil novos casos de câncer coloretal são diagnosticados por ano no Brasil. O oncologista Mário Villani alerta que esse tipo de câncer é o segundo mais prevalente entre os pacientes. É um assunto bastante importante nos dias de hoje, né? Porque ele é tão prevalente que ele ocupa o segundo lugar, tanto em homem como em mulheres, né? Só perde para o câncer de próstata no homem e do câncer de mama para a mulher. Então é importante esse tema porque existem causas que a gente pode prevenir, né? Os fatores de risco são desde obesidade, tabagismo, a questão da alimentação, carne processada, carne vermelha, existem alguns estudos que mostram essa associação. Então, o paciente, nesse caso, ele tem que, digamos que, desembalar menos e descascar mais. Tem que comer bastante fruta, verdura, legume, tem que ter uma alimentação baseada mais em vegetais e grãos, né? Também rico em fibras. A colonoscopia é a forma de rastreio mais segura. Mário Villani diz que é recomendado realizar o exame a partir dos 45 anos de idade, em intervalos que podem variar de 5 a 10 anos, dependendo de cada paciente. Quando ele é diagnosticado precocemente, ele diminui muito a mortalidade. Existe o rastreamento nesse tipo de câncer, que ele é feito a partir dos 50 anos. Alguns lugares já colocam a partir dos 45 anos. E dependente se o paciente tem ou não familiares, parentes de primeiro grau com aquele câncer, o rastreamento começa até mais cedo. Por exemplo, se eu tiver um paciente de primeiro grau, né, seja pai, irmão, filhos, com câncer aos 45 anos, o ideal é que eu comece o rastreamento 10 anos antes daquele paciente, ou seja, aos 35 anos. E a gente fica repetindo a colonoscopia a cada 10 ou 5 anos. Então, dependendo se o paciente também tem ou não síndrome genética, uma polipose adenomatose familiar, a gente deve começar o rastreamento mais cedo, com 12 anos. O ideal é que também, às vezes, possa fazer uma cirurgia que a gente chama de profilática, que a pessoa tira todo o intestino grosso para evitar que essa doença desenvolva, porque se você não tirar, ela vai desenvolver uma hora ou outra, e também a síndrome de Lynch, que eles recomendam que comece ali por volta dos 20 a 22 anos. Como toda doença, quando diagnosticada precocemente, as chances de cura são maiores. Cirurgia e quimioterapia são os tratamentos indicados aos pacientes com câncer coloretal. Ela é uma doença um pouco silenciosa. Alguns sinais dessa doença vão desde uma dor abdominal, uma constipação, aquele paciente que tinha um hábito intestinal normal e começou a ficar 5 dias, 10 dias sem evacuar, começou a aparecer um sangramento, seja ele vivo, muitas vezes o sangue é digerido. E quando apresenta sinais como dor ou alguma coisa como obstrução intestinal, de certa forma, o diagnóstico já é um pouco mais avançado. A doença já, quando ela invade as paredes intestinais que desenvolve sintomas, a gente descobre essa doença mais tardiamente. Existem chances de cura, mas o ideal é que a gente faça o rastreamento e descubra ela mais cedo, para aumentar ainda mais as chances de cura do paciente.